mais uns 10 anos no máximo, a gente vai ter robôs fazendo 100% do que humanos fazem. O pessoal fala que Apple é uma marca extremamente valiosa, mas o produto é muito bom, né? Só que tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala que é do diabo e tal. Você concorda com isso? Eu concordo, cara. Por quê? Mas procura lá no Google, Steve Jobs Church of Satan. Você vai descobrir o preço do primeiro computador da Apple, 666. E talvez isso não seria a melhor estratégia que as máquinas usariam para dominar o mundo? Humanos muito burros, onde a gente já fala que é assim, você não precisa mais programar, porque a própria máquina vai programar. Mas e no dia que a gente precisa lutar contra as máquinas? Algum dia a inteligência artificial vai ter empatia? Ou ela já tem? Ela já tem. O que a IA não tem ainda que é só o ser humano que tem? Sejam bem-vindos a mais um Spacecast, o podcast aqui da Space Edu. E você sabe que todo episódio a gente traz aqui grandes empresários para te ensinar um pouco sobre a trajetória, sobre erros e acertos, para te ajudar a ter um caminho mais eficiente. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, o senhor Christian Barbosa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilberto, pelo convite e estar aqui falando para você e para a tua audiência. Né? Legal. O Christian, gente, ele é mais nerd do que eu, é um cara que gosta muito de estudar, é um cara extremamente inteligente, então uma conversa com ele é muito produtiva, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa. E primeiro eu queria falar que ele é de Santos, né? Então ele é santista, ele tá bem feliz com o Neymar, ou não é santista? Eu nasci em Santos, mas sou palmeirense, mas eu acho assim, o Santos é aquele time que todo mundo gosta, sabe? Aquele time que tem menos rejeição. Sim. Então assim, obviamente eu gosto. O meu avô tinha a casa dele, que ainda tá lá, em frente ao Santos. Então assim, na minha infância, de fase adulta também, eu estava na porta do Santos, então não tinha como não ver o Santos. Os jogadores às vezes iam lá tomar café com meu avô. Então assim, sou santista por nascença. Eu acho o Santos muito legal, mas sou palmeirense e detesto futebol. Acho um negócio muito... Então nem precisa falar aqui de Pelé, de Neymar, porque ele não vai querer saber sobre isso. Não tem nada disso. Mas ó, tem uma banda que eu escutava muito na minha infância, que chamava Charlie Brown Jr. Pô, nem me fala. Você gosta também ou não? Gostava muito. Gosto, né? Charlie Brown Jr., toda hora eu publico no meu Instagram sobre eles. Tive a oportunidade de conviver um pouco com o Alexandre, né, com o Chorão, e andava de skate na pista dele, gostava muito de ir lá. E, putz, um cara assim, se perdeu, né? Eu acho que ele é um cara muito inteligente, fez músicas que até hoje são atemporais, né? Com letras que realmente têm muito sentido, mas ele caiu, eu acho que ele cedeu aos vícios, né? Sim. Eu acho que esse é o maior problema hoje do ser humano, porque se viciar em qualquer porcaria é muito fácil. Sim. Então, se você não tiver um controle muito bom da sua mente, você ir pro fácil, pro gostosinho, para aquelas coisas que são, dopamina barata. Dopamina barata, seja no Instagram, seja vício em pornografia, seja vício em vape, qualquer uma dessas coisas pode realmente te levar muito rápido para um caminho muito errado. Legal. Então, e você sabia fazer VR flip, kick flip, essas coisas todas? Sabia. Olha só. Até hoje eu ando de skate. Só que agora, né, obviamente, eu toda hora posto quando eu tô nos Estados Unidos, eu tenho um skate que eu gosto do elétrico, que eu ganhei de presente até da minha namorada, e foi um dos presentes mais legais que eu ganhei, cara, porque eu uso muito aquele skate. Eu ando muito. Às vezes eu saio ali de casa, eu ando 6, 7 quilômetros com ele, sabe, pra ir pra academia, ou pra ir pra algum lugar e volto. Eu gosto pra caramba mesmo. Legal. Você hoje é um mega empreendedor, você é dono de várias empresas, então você fatura milhões aí por ano, e em dólar, né, gente? Nessa fase é bom falar sobre isso. E, Christian, você começou a programar com 9 anos de idade. Com 9 anos foi onde eu comecei a copiar código, né? Uhum. Tinha os livros, na época era Basic e C, e aí eu tinha um computador, e aí eu copiava aqueles códigozinhos lá e via aquela coisa acontecer. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero parar de copiar. E isso é uma coisa assim que as pessoas perguntam, como aprender a programar? Começa copiando o código. Uma hora que lá vai começar a fazer sentido para você quando você começa a ler um pouco sobre aquilo, sabe? Até que chega uma hora que de tanto copiar, você já pegou o jeito, aí você começa a fazer o seu sozinho. Então, entre os 11 e os meus 14 anos, eu era um programador muito bom. Meu código realmente era muito consistente, era um código muito limpo, era um código muito performático para as coisas que eu fazia. Eu programei entre os 11 e os 14 em C, C++, né? Então eu brincava na época de fazer vírus para
brincar com o computador, a coisas Fazer realmente você mais brincava sérias. disso? Eu brincava disso, porque era uma forma da gente explorar um pouco mais o hardware, memória, fazer... Eram as coisas de nerd que eu gostava. E tinha uns fóruns dos caras que faziam vírus também, só para a gente explorar vulnerabilidade do sistema. Tanto que depois, quando eu abri a minha primeira empresa, ela era uma empresa de segurança em programação, uma fábrica de software e segurança informática. E a gente fez muito trabalho hoje é uma coisa que a gente contrata nas minhas empresas, que era de testes de invasão. Então a gente, por exemplo, testava invadir sistemas bancários, sistemas empresariais para ver as falhas. E eu adorava fazer sistemas que faziam isso. Sistemas? Vários, a gente fez para bancos. Na época, o Banco BMG era um cliente nosso, né? E a gente cuidou de algumas partes de suporte e a gente fazia muitos testes de invasão. E eles pagavam? Sistema. Sim, era um cliente nosso que testava para evitar que realmente fosse invadido ou que tivesse alguma coisa com relação a isso. Legal, a Meta tem isso, né? Quem consegue achar um bug ali, eles pagam uma nota, exato. Né? E é uma coisa que, assim, até hoje, às vezes eu brinco disso, sabia? Eu tenho o meu perfil, que eu não vou falar anônimo aí, de programador, e eu gosto de fazer bug hunting, eu adoro fazer isso. Olha uma coisa só. que eu, de vez em quando, quando não tenho nada para fazer, eu fico brincando. Legal, rapaz. Ô, Christian, me conta uma coisa. Sua história com a Microsoft. Você entrou cedo lá, né? Eu me tornei o profissional dele certificado, eu tinha 14 para 15 anos. Então, eu passei na prova, tal, eles me convidaram para ir para lá. Fui como visitante conhecer a Microsoft Red, uma experiência incrível, assim, né? E tive a oportunidade de conhecer muitos caras que faziam o sistema operacional, né? O core do Windows foi uma experiência muito bacana, e C++, que era a linguagem que eu mais dominava, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal, mas eu logo abri minha empresa, então eu abri a minha primeira empresa, que foi a fábrica de software, com 15 anos, o CNPJ oficial mesmo, era uma empresa só eu e eu. E ela cresceu muito, assim, realmente, essa empresa. Quando eu tinha 16 anos, a gente fez o primeiro portal de internet do Brasil, que foi da Globo de Santos, e aí depois vieram vários outros portais, né? Então, assim, eu fiz dinheiro muito rápido na minha vida. Eu tive a oportunidade de rapidamente conseguir escalar um negócio, né? Quando eu tinha 18 anos, era uma empresa com centenas de funcionários, a gente atendia de clientes gigantescos, que a gente era um centro de suporte Microsoft, eu tinha times de desenvolvimento em várias empresas no Brasil aí fazendo. Então foi uma experiência muito gratificante mesmo, ou seja, um menino programador que transformou isso numa fábrica com processos mesmo, né, de produção de software em série, assim, a gente tinha certificação CMMI, a gente tinha ISO, a gente era uma fábrica bem estruturada, né, quase mais de 300 caras trabalhando em cima do negócio. E foi muito bacana. Legal. Você abriu uma empresa muito cedo, né? E o Christian, ele é um dos maiores especialistas do Brasil em tech e produtividade também, que eu aprendi muito com ele sobre isso. Já a gente vai falar sobre um livro dele que é um livro que me marcou muito, eu tenho certeza que marcou uma geração de empresários aqui no Brasil. Gerenciar dev não é uma coisa simples, né? Sabe que eu acho que antes era mais fácil? Eu acho que hoje é um pouco mais complexo. Primeiro porque a gente tem um pool de ambientes, de frameworks, de demandas que antes a gente não tinha tanto, né? Então, por exemplo, antigamente, você, um programador, hoje a gente fala de front-end, back-end, full stack, antes também tinha isso, mas o cara era um pouco mais completo, sabe? Tinha que fazer tudo, a gente não tinha um SecOps de segurança, um DevOps para isso, a gente tinha um cara que ia lá e implementava, geralmente um negócio monolítico e mandava ver. Então, teoricamente, era um pouco mais simples esse processo. Não que fosse, mas as coisas fossem diferentes, né? Porque o sistema bancário não muda muito de hoje. Tem as mesmas demandas, as mesmas necessidades, validação, segurança, garantir que a transação era feita, enfim. Mas eu acho que antes a gente tinha profissionais um pouco mais consistentes. Talvez por formação, porque o pessoal vinha de faculdade, ou já tinha trabalhado com mainframe, então o pessoal que a gente pegava que eu acho que era um pouco mais completo. Hoje, o que eu vejo tem um pouco mais de dificuldade, porque o pessoal eles fazem às vezes um curso muito rápido e já quer ser programador sênior. E às vezes ele não é esse cara, entendeu? Então a gente tem uma frustração hoje. Não, eu vejo vários amigos de tech falando o seguinte: pô, eu contrato o cara diz que é bom, quando eu vejo não entrega. Não todos, óbvio, tem muitas exceções nisso, mas eu vejo que às vezes faltam
princípios, sabe, bases às vezes. Às vezes o programador, por exemplo, ele é um bom cara, às vezes é até um cara legal, manja ali, mas ele não manja, por exemplo, de um pouco mais de, sei lá, um pouco de estrutura mesmo de software, arquitetura de algumas coisas. Então, às vezes, alguns princípios faltam, sabe? E aí, quando o cara vai ver, ele fala, putz, eu não sei, por que eu fiz o código tão ruim assim, ou por que gerou tanto bug? E às vezes o cara não sabe os princípios. Então, eu acho que a gente está numa geração que ela é muito acelerada, em todas as áreas, né? Não só na programação. Então, as pessoas elas querem crescer muito rápido, mas se elas não aprenderem a base, às vezes falta isso lá na frente. Não estou dizendo que a pessoa precisa fazer faculdade para isso, tá? Eu acho que programação é uma coisa que eu programava com uns 12 anos, entendeu? Eu não tinha faculdade disso. Programação é vontade mesmo. A pessoa sentar a bunda ali no YouTube, ver que área que eles vai se especializar e seguir para frente. Mas a reclamação que eu ouço dos meus amigos é: Christian, o meu software não sai. Christian, o negócio tá lento, o negócio tá caro, as coisas não funcionam. Não é fácil também na área de tech, né? Porque pro cara que tá na ponta, fala assim, é só acrescentar um campo aqui. E, cara, acrescentar um campo, às vezes é um mundo que tem que mudar de coisas, entende? Então, para você é um campo, pro cara que vai programar isso aí, são 3 semanas, é uma sprint, às vezes, inteira. Então, existe um pouco dessa distanciamento, né, do que a gente gostaria e do que realmente é entregue. Mas isso é uma história que a gente podia falar horas aqui. Hoje eu tenho, sob gestão, aí quase 500 desenvolvedores no meu grupo. Né? Então, gente pra caramba trabalhando em stacks diferentes, em países diferentes. Então, às vezes, eu aprendo muito com esses caras, né? Porque eu sou fução. E hoje eu não sou um cara que estou programando ali na ponta, né? Apesar de eu entender bem, discutir com eles. Mas às vezes assim, como que você fez esse código? Por que isso? Por que aquilo outro? Agora, tem uma outra coisa. O cara da NVIDIA, ele falou uma coisa que ele falou assim, não coloque o seu filho, que está agora entrando no mercado, num curso de programação, porque não serão mais necessários programadores. Ele falou isso? Ele falou isso, e tem muita gente falando isso. Teve uma startup, esqueci o nome deles, que agora, lá no Vale do Silício, eles colocaram uns cartazes assim, pare de contratar humanos. E essa startup, cara, foi tão polêmico esses outdoors e a mídia que eles fizeram disso, que eles eram uma startup praticamente desconhecida e, cara, hoje todo mundo falando desses caras, odiando eles, o CEO até tomou ameaça de morte, né, e gente falando, cara, é isso aí e tal, etc. E eu tô ouvindo um pouco mais esse discurso lá no Vale. Né, eu tenho empresa lá no Vale, tenho muitos amigos no Vale, tenho caras que trabalham, amigões mesmo, que estão trabalhando dentro de Facebook, de Google, que lideram times gigantes. E esse discurso de que, cara, a IA vai matar os devs, está começando a crescer. Legal. Quero falar sobre um assunto hoje que tem muito a ver com isso. Quais são os princípios para um líder se tornar mais produtivo? E eu quero falar de princípios atemporais, que não estão nem um pouco relacionados com IA, e também falar de IA, porque esse é um assunto que não tem como a gente deixar de lado, né? Sobre isso aí que você falou, Christian, a gente tem um programa aqui na Space Edu que chama Programa Escala de Negócios, que é uma imersão de 3 dias que eu ensino os empresários como escalar suas empresas. Seja ele um dono de escola, seja ele dono de uma fábrica de software. E tem uma frase que eu sempre falo que é: toda empresa que escala precisa virar uma escola. Verdade. Daí você está falando hoje que você tem centenas de devs lá. Você pega essa galera toda pronta, ou essa galera ela tem ali um programa de desenvolvimento, você tem que ensinar para eles algumas coisas, você tem um curso que você dá para eles, como é que você forma esse time aí? Boa pergunta, né? Hoje são 20 empresas diferentes, então cada empresa tem o seu padrão de desenvolvimento dos seus profissionais. Tem empresas que eu tenho uma participação pequena, 5, 10, 15%. Então, que às vezes eu não estou no dia a dia e não apito muito sobre os programas. A gente tem uma empresa, por exemplo, que a gente fez um IPO, que é uma empresa de robôs. E lá a forma deles treinarem os caras que vão entrar é um pouco diferente. Né? Então, eles têm que treinar tanto no conceito de hardware, no conceito de elaboração desses protótipos, quanto na parte de software também. Então, eles têm um programa de treinamento um pouco formal, mas como é um negócio que lida com segurança, vende para o exército, vende para a polícia, tem toda uma confidencialidade em cima daquilo. Então, eles falam assim, a gente treina partes do negócio, nunca o negócio inteiro. O que é louco, né? Porque eles falam assim, quanto mais você sabe, mais você... Não, ninguém lá sabe 100% do negócio. E assim, quem sabe 100% do negócio é uma outra pessoa lá e eles juntam as pecinhas. Para quê? Para evitar invasão, por exemplo.
Você tem um robô de segurança que está no meio de um aeroporto, que está em Manhattan, ali no Central Park, e aí vem um cara lá e invade aquele robô, e aquele robô começa a aterrorizar as pessoas, já pensou? Então, hoje a gente tem um risco cibernético gigantesco por trás disso. Mas assim, o que eu busco falar para os meus sócios ou para os RHs das empresas, né? Eu montei uma empresa de treinamento, então eu acredito muito em treinamento, desenvolver pessoas, desenvolver talentos. Eu acho que a gente pode realmente formatar bons profissionais. E outra, tem profissional que acho que não precisa aprender, que é um problema. Eu tenho líderes hoje que a gente vai lá, paga curso para os caras, e eles falam assim, não gostei do curso, não, pô, que chato, vou ter que fazer curso. Cara, eu quero morrer com isso, porque eu adoro fazer curso. O quanto de coisa que eu não sei que eu quero aprender, o quanto de coisa nova que tem aí, o quanto de coisa que às vezes eu já aprendi, mas é bom rever, sabe? Então, eu defendo treinamento para as pessoas. Por exemplo, se eu pegar a X-Grow, a gente montou um programa muito formal de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente criou um programa que a gente chamou de X-Grow Talents. E a gente fez uma versão para crianças e a gente fez uma versão para adultos. Que bacana. Então, no X-Grow Talent, por exemplo, eu tenho essa ideia de que idade não quer dizer nada, se você tem vontade. Idade não determina a capacidade. Então eu falei, eu era um programador, com 9 anos eu comecei a copiar código, com 11 anos eu programava. Então assim, o que impede um menino de 11, 12, 13, de 9 anos vir aqui aprender com a gente? Então eu montei um programa formal de treinamento durante 3 meses, com as bases de programação, os fundamentos realmente de lógica de programação, de estrutura de dados, de linguagens como um Python, por exemplo, que é muito simples de aprender, depois um JavaScript, depois fluindo ou para a área de front ou para a área de back, para ele ter as bases. A minha ideia era pegar uma criança que não soubesse nada, numa linguagem muito simples, e transformar ele num estagiário de front ou de back. Sabe? Antes ele ser um programador júnior ou alguma coisa do tipo, ele poder ser um cara que podia produzir alguma coisinha ali já na base. Então eu lancei esse desafio nas minhas redes sociais, falei, olha, se você tem 10 anos, 11 anos, 12 anos e quer aprender a programar, eu quero investir em você. Então eu queria que ele se candidatasse. A gente não fez um programa para 1.000 pessoas, mas a gente, sei lá, quando se inscreveram, um pouco mais de 1.000, mas a gente selecionou alguns ali para participar, acho que foram 100 ou 200 pessoas, não lembro exatamente o número, para participar dessa formação. E eles só tinham que mandar um vídeo dizendo por que eles queriam ser programadores. E qual que era a ideia? A gente ia dar o curso de graça para os selecionados, no final eles iam fazer uma provinha do que eles aprenderam. Quem passasse na prova ia fazer um teste, ali a gente ia dar um projeto para eles, e os melhores no projeto a gente ia contratar. Isso é um desafio. Por quê? Porque se inscreveram crianças mesmo, de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos. E aí, obviamente, que vem as críticas com relação a isso, né? Eu já fui em outros podcasts falar sobre isso e tomei porrada de todos os lados, né? Seja políticos, seja de profissionais de programação mesmo, sejam de pais, sejam de pessoas, criticando tipo assim, é um absurdo você querer empregar uma criança de 11, 12 anos. É um absurdo você estimular uma criança de 11, 12 anos a programar e a ter sua empresa. Porque essas são crianças e crianças têm que brincar. Não, aqui na nossa audiência não é desse jeito. Que bom. Ninguém vai te criticar aqui, não. Porque eu ouvia isso quando eu estava lá na escola, e eu falava assim, eu queria ter uma empresa cheia de computadores. Eu tinha 9 anos, eu falava isso, eu tinha 10 anos, eu falava isso. Eu falava para os meus amigos que eu estava programando, eu não descia para o recreio, porque eu ficava lendo meus livros de programação. Se eu fui em 5 festas de aniversário, toda a minha infância foram muitas, porque ninguém me convidava, porque eu era esquisito que ficava programando, eu era esquisito que lia, eu era esquisito que tinha um sonho da empresa. Então assim, sempre me falaram isso. E eu sofria muito bullying por isso. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Seu irmão tem qual idade? Meu irmão é 1 ano mais novo do que eu, ele está com 43, e ele se formou em História, Direito e Pedagogia. E ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Inclusive, meu último livro foi ele que escreveu. Tem o meu nome lá, né? Porque obviamente eu decidi com ele os temas, onde ia, onde não ia, mas ele ficou tão bom o texto que eu não me meti. Ele é um escritor assim que poucas vezes eu vi um cara escrever tão bem quanto ele. E o sonho dele, ele não tinha um sonho especificamente de ter uma empresa de computadores, né? O negócio dele era mais escrever, criar esses conteúdos, história, ele adorava essas coisas. Você tá falando que você era uma criança diferente? Deixa eu te dar um contexto aqui. Eu tenho uma rede de escola, você sabe, né? Sim. E aí, a minha escola, desde menininho de 3 anos de idade, educação infantil, passando por fundamental, ensino médio, até cursinho.
no ensino médio especificamente, tem um negócio chamado de itinerários formativos. Que assim, 80% das matérias são matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, estrangeiro, português, história da arte. Então aquelas matérias clássicas, né? A gente chama de hard skills na escola. Sim. E aí os itinerários formativos, eu tenho que pegar 20% do tempo do aluno e tenho que investir em soft skills, em matérias que estão relacionadas com o projeto de vida dele. Legal. Daí o que a gente criou lá na escola? A educação 4.0, que é educação financeira, educação emocional, educação física e educação empreendedora. Fantástico. Só que não só para o ensino médio, eu desço para todas as fases da minha escola. Então eu ensino lá um menino com 12 anos de idade já a empreender. Então ele já tem lá o primeiro módulo, ele tem que montar um business plan. Ele aprende sobre análise SWOT. E depois ele tem que ir para a prática. Eu ensino ele a recrutar gente. Falei, tá, legal, isso aqui é tudo que você escreveu, quais são as pessoas que você vai precisar? Fantástico. Ele não tem muita noção sobre cargos, funções, job description, atribuição. Mas ele vai no feeling, né? E empreendedor a gente conhece. Empreendedor, e a maioria não fez faculdade, não fez nada, que ele vive muito de feeling e intuição. E ele vai quebrando parede com a cabeça e vai aprendendo com o passar do tempo, né? E tem outra coisa importante lá na escola, que o Aristóteles, tem um cara chamado de Filipe, que era o rei da Macedônia, né? Filipe teve um filho chamado de Alexandre, que a princípio era Alexandre o Pequeno, né? Uhum. E aí ele tinha todo o dinheiro do mundo, o cara era rei, né? Então ele poderia dar tudo pro filho dele. Só que ele escolheu dar um presente pro filho dele, que era um mentor. Daí ele contratou Aristóteles para ser mentor do Alexandre. E duas coisas principais que Aristóteles ensinou para Alexandre foi lógica e retórica. E eu li isso muito cedo, sabe? Então, desde quando eu abri minha escola, quando começou lá com um cursinho pré-vestibular, eu tinha uma aula à tarde só sobre lógica. Daí eu convidava os alunos para assistir essa aula de lógica, né? E à medida que as outras fases foram nascendo, o ensino médio, o ensino fundamental, a gente foi aumentando de lógica para robótica, depois programação, hoje a gente ensina IA. Então, como se tornar um agente de IA, não só para você trabalhar para os outros, mas para a sua própria vida, né? Para você ser mais produtivo, montar a sua empresa, delegar isso para pessoas. Então, olha como é que as coisas foram se desenvolvendo, né? IA, depois robótica, IA não, lógica, depois eu queria que ele trabalhasse em grupo, robótica, através de projetos, aí depois programação. Então, a meninada dentro da minha escola aprende isso desde cedo. Então, aquilo que você passou, né, como uma ovelha negra ali, é aquilo que eu ensino para os meus alunos desde cedo. Porque o que a gente mais busca numa criança hoje? A gente quer que eles sejam protagonistas, que eles sejam autônomos. Se a gente não ensinar eles desde cedo quais são os caminhos para isso, eles não vão se tornar esse tipo de adultos, né? E aqui na empresa, Christian, tem algo importante que você falou aí. A gente tem uma matriz de contratação. E dentro das soft skills, uma coisa que eu sempre cobro de todo mundo que vai entrar aqui, a Marília, que é a nossa RH, ela tem que bater isso, é se a pessoa é autodidata ou não. Legal. Então, se a pessoa ela não é autodidata e a quantidade de habilidades que eu preciso desenvolver nela é muito alta, eu já não contrato. Perfeito. Porque o que a gente faz aqui é contratar gente, que a pessoa ela pode ser média. Só que eu tenho um auditório aqui que eu deixo eles trancados 2, 3 dias, uma semana, dou os livros, 2 apostilas, 2 cursos, assim, come isso aí. Daqui uma semana a gente faz um roleplay e a gente vai treinar aqui para saber se aprendeu ou não. Legal. Então, a coisa mais importante do mundo é a pessoa ter desejo por evolução. Então, se ela quer aprender, independente da fase dela, a gente tem que estimular isso. E cada vez mais buscar para as nossas empresas, não pessoas 100% prontas, porque não é fácil você encontrar 500 desenvolvedores, os caras são bons pra caramba. Só que se o cara ele tem o sítio de recepção de aprendizagem, o cara gosta de estudar, ele vai ter uma curva, uma rampagem muito mais rápida. Então, isso tudo que você viveu é a realidade hoje, dentro de escolas como a minha, que são escolas que focam em performance. A gente quer criar um cidadão bom, mas a gente quer performance também, que o cara ele aprenda a ter metas, trabalhar com indicadores, trabalhar sob pressão, porque a vida é sob pressão. Eu falo que tem uma força que está aqui em cima da sua cabeça. Essa força chama pressão. Eu posso pegar essa mesma força, colocar ela embaixo do seu pé, aí ela vira apoio. Então você tem que ter um ambiente onde você tem apoio ali do seu líder, mas que ao mesmo tempo você tem uma autopressão, é você que tem que se pressionar.
Então, quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, meus KPIs, meus OKRs, e baseado nisso a gente consegue fazer uma gestão de alta performance. Então, o que a gente está conversando aqui é sobre como se tornar um líder mais produtivo. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Como que você ensina para os seus liderados trabalhar com metas, indicadores e, englobando isso, trabalhar sob pressão? Perfeito. Acho que isso tem muito a ver com o que eu defendo até no tríade do tempo, no método tríade, né? Que são 5 grandes etapas. Identidade, saber o que é importante, metas e indicadores, né? Depois vem planejamento em cima disso, organização e automação, para eu conseguir fazer isso fluir, e execução alinhada a tudo isso que estava lá atrás. Então essas 5 etapas da metodologia tríade é como eu toco as empresas. Então, por exemplo, quando eu pego uma empresa, e aí eu junto os líderes nisso, a primeira coisa que eu vou sentar é qual que é o plano estratégico dessa empresa, qual que é a estratégia da empresa. Eu vou dizer que, e tem gente que fala o oposto, que estratégia é mais importante do que cultura. Porque apesar do pessoal falar que cultura come estratégia no café da manhã, já sabe hoje que isso não é tão real assim. Uhum. O Vale é uma prova disso. A estratégia direciona para onde a empresa vai. E aonde a empresa está indo determina como essa cultura está sendo criada. Então, a cultura ela se modela ao longo da estratégia e a cultura ajuda na execução. Claro que sem uma cultura uma cultura forte, uma cultura eficiente, a execução não acontece. Uhum. Mas a cultura é modelada por base aonde a estratégia está indo. Se eu sou uma empresa que a minha estratégia é sales, vender, 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 então a minha cultura vai ser baseada nisso. Pode reparar, se a minha, por exemplo, estratégia é baseada em produto, isso é uma característica muito forte no Vale do Silício, nas tech, você vê às vezes que são startups que estão nascendo que são baseadas no momento em produto. Tem uma empresa que eu estou junto agora de produtos, são caras que trabalharam líderes de Google, do X, tal, etc., que são caras assim geniais, fora da curva, realmente gênios, que se juntam para fazer o quê? Criar um produto. Produto genial. Então essa startup, ela é uma startup baseada em produto. A cultura de produto. Não tem sininho que toca. Entendeu? Não tem cara de marketing querendo fazer propaganda. Vamos fazer produto, vamos pensar na escala do produto, vamos pensar nisso. O produto está redondo, a próxima fase é o quê? Vamos mudar um pouco a estratégia, começar a buscar investimento. Não é nem marketing ainda. Investimento para fazer o quê? Aumentar o produto. Para a gente botar esse produto para quem? Para quem pode comprar a gente lá na frente. Legal. É uma startup feita para isso. Então é baseada em produto. Já outras não. Vamos fazer um produto de mainstream, pessoas acessando, e vamos botar foco em venda, marketing, ganhar growth rápido na empresa. A cultura é outra. Então, a primeira coisa que eu modelo é a estratégia. Quando eu tenho estratégia, eu sei para onde eu vou, sei que mercado que a gente está atuando, o que a gente vai fazer, isso muda completamente o nosso negócio. Ó, deixa eu fazer um parênteses que você falou que é importantíssimo. Isso para o empresário que está assistindo a gente, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar dentro de uma empresa chama-se visão, que é para onde que a gente está caminhando. Porque a visão, ela é o insumo da estratégia. Exato. Então, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, a gente tem 4 tipos de reuniões aqui na empresa, né? Uma delas, reunião de all hands, eu sempre reforço nossa visão. Isso aí. Porque quando a galera sabe para onde que a gente está caminhando, o caminho ele fica mais fácil. Exato. Né? E aí você citou alguns tipos de empresa que a gente chama de Product-Led Growth, Marketing-Led Growth e Sales-Led Growth, que é o que driva o crescimento da empresa. Né? E algumas são produto. Daí tem algo bem importante, que a pessoa fala assim, pô, cara, eu sou um cara de produto. Só que dentro de produto a gente tem um negócio chamado Design Sprint, que é uma técnica de desenvolvimento de produto, que a gente não foca em ter um produto perfeito. A gente foca em ter um bom produto, um MVP, que resolve aquela dor inicial e depois a gente vai iterando o produto à medida que o cliente vai interagindo e dando feedback para a gente. Então, a gente chama de ciclos evolutivos 2I, né, que é interação e iteração. Daí, quando a gente atinge ali o que a gente chama de Product Market Fit, que é o PMF, é o momento onde você vai lá e toca dinheiro no negócio que chegou o momento de escalar. Exato. Agora, se você ainda não atingiu aquele PMF, colocar dinheiro ainda é arriscado. Exato. Então eu monto um bom produto, atinge o PMF. O que é o PMF? Como é que eu sei que o meu produto teve fit com o mercado? As pessoas compram de novo e indicam. Então só quando a pessoa passou o cartão já é um indício bacana. Mas se ela passa de novo e ela indica, exato, opa, chegou a hora de você colocar o dinheiro. Aliás, esse é um bom ponto. Por que eu não gosto de fazer startup, por exemplo, nossas de tech, apesar de alguns sócios insistirem nisso, de fazer produto semestral e anual? Porque se eu pego um produto semestral e anual, eu não consigo sacar o meu product market fit.
Se eu tenho um produto que é mensal, o cara todo mês está pagando e está lembrando meu nome lá. Se o meu produto não funciona para ele, ele vai cancelar. O que significa que eu não aderi ainda para a necessidade daquele cara. Então, ou seja, entender isso no primeiro ano da startup é muito importante. Então, assim, a pessoa fala, não, vamos botar o semestral não para fazer o quê? Caixa. Cara, a gente não precisa de caixa agora, a gente precisa entender se a gente tem um produto de verdade. Então eu sou muito crítico com relação a isso. Geralmente sou vencido quando eu não tenho 51% da empresa e posso fazer o que eu quero. Os caras, não, vamos fazer, a gente precisa de caixa, então eu não gosto. Sim. Eu sempre falo isso aí nos meus stories, que eu pergunto assim, gente, o que é mais importante, produto ou marketing? E não tem como você falar, né? Igual quando você vai fazer uma cirurgia cardíaca, perguntar o que é mais importante, é o cirurgião ou o anestesista? É verdade. Então vai abrir o peito sem o anestesista. Né? Mas produto é a base do negócio, porque retenção é crescimento. Então, se está enchendo um balde furado, você vai gastar muito dinheiro com aquisição, muito dinheiro. E aí, quando você tem um bom produto, vamos citar exemplo aqui de Nubank, né? Nubank, quando começou, cara, Nubank hoje tem metade do Brasil naquele banco. Então, é muita gente. E eu lembro que Nubank, quando começou, Nubank não investia tanto em publicidade. E aí você tinha ali o referral marketing, tinha um member get member, que é uma estratégia que até hoje para eles funciona, mas eles focaram em ser uma solução melhor que os outros players do mercado, que o cliente fosse obcecado, que é a cultura deles hoje, né? Então, que fica aí a dica. Você vai ver um monte de gente falando na internet aí sobre técnicas de vendas e vai fazer um lançamento e vai... Cara, mas se seu produto for ruim, você não vai ter longevidade no mercado. Lembra que branding de verdade, você pode contratar a melhor empresa de publicidade para criar sua marca, para criar o seu slogan, mas o branding de verdade, ele é construído na interação do cliente com o produto. Exato. Se você quer aprender as principais estratégias sobre gestão, marketing e vendas para escalar os resultados do seu negócio, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer o programa Escala de Negócio. Então, o pessoal fala que Apple é uma marca extremamente valiosa, mas o produto é muito bom, né? Só que tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala que é do diabo e tal. Você concorda com isso? Eu concordo, cara. Por quê? Mas procura lá no Google, Steve Jobs, Church of Satan. Você vai descobrir o preço do primeiro computador da Apple, 666. Entendeu? Essa maçã comida aí é o logo do capeta mesmo, do pecado original. Outro dia um sócio meu, o Daniel da Panda, ele comprou um Devil Book aí, né? E aí, quando veio o notebook do capeta, ele falou assim, Christian, só para ajudar nas suas teorias das conspirações, olha de onde veio esse Mac. Cara, o endereço era 666, lá na China. Eu falei, caramba, eu até postei nos meus stories, ou seja, enfim, piadas ou não. E qual que é a marca de celular que você usa? Eu usa? uso Samsung. Samsung. Se tivesse, eu só usava da Microsoft. Né? Por isso que eu até atrasei para entrar no Instagram, porque eu usava o celular da Microsoft e não tinha o Instagram para o sistema operacional da Microsoft, lá, que eu até esqueci, Windows OS lá, mobile, sei lá. E aí naturalmente eu fui pro Android. Você sabe o que significa Samsung? Não. 3 estrelas. É Samsung. A trindade, tríade. Talvez por isso que eu gostei. Olha só, Gilberto é cultura. Agora eu vou falar sobre isso. E eles começaram com um hotel. Daí eles começaram montando ali alguns hotéis, uma região que passava um trilho de ferro, né? Daí depois eles viram que o pessoal precisava comer também, e foram montando um restaurante ali interno, e aí a empresa foi evoluindo até que entrou na era da tecnologia e até chegou no que você conhece hoje, né? Mas você falou desse livro aqui, você disse que ia me dar de presente, eu estou esperando até agora que você me dá de presente. Eu vou autografar, né? Porque o autógrafo, a gente autografa na frente da pessoa. Né? Então peraí, deixa eu pegar daqui já, uma caneta aqui agora. Uma caneta que eu já vou autografar para você, o Tríade. Olha aqui, gente. Esse livro aqui é um livro que marcou muito a minha vida, tá? Essa aí é a nova edição? Essa é a nova edição. Porque é um livro que, tipo, produtividade tá sempre atualizando, né? Então esse livro aqui, ele é de 2021, atualização. Então tá na hora agora de eu escrever a atualização nova que eu vou lançar em breve. Daí você vai falar assim, não contrate seres humanos. Empatia, jogue no ralo. Você acredita em empatia? Eu acredito. E você acredita que algum dia a inteligência artificial vai ter empatia? Ou ela já tem? Ela já tem. O que a IA não tem ainda que é só o ser humano que tem?
difícil perguntar isso para mim, né? Eu sou um crente da IA, né? Então eu falo de IA há tantos anos. Obrigado. Tá aí, ó. Muito bom. Mas aí, vamos deixar essa pergunta para o final, porque eu quero que você responda. Eu acho que se eu puder responder uma coisa do que é IA não tem, ou quer que eu guarde para o final? Não, vamos guardar isso para o final. Tá bom. Porque eu acho que isso aqui eu também tenho uma visão sobre isso, sabe? Tá. Mas eu quero voltar no seguinte. A gente estava falando de identidade e estratégia. O que é identidade? Então, identidade é a estratégia em si. Identidade, na metodologia Tríade, que a gente pode aplicar a metodologia Tríade pessoal, equipes e empresa. Então, a gente sempre, dentro da Tríade, que foi uma consultoria muito grande, a gente atuou aí, mais de 51% das 1.000 maiores empresas do Brasil usaram a metodologia Tríade de alguma forma. Farmacêuticas, a gente era líder, cara, de mercado de farmacêutico. Das 50 maiores do mundo, a gente atuou em mais de 30. Eu mesmo fui para a Alemanha falar com farmacêuticos, Estados Unidos. A Tríade foi uma escola muito legal, sabe? Eu aprendi com muitos CEOs brilhantes, muitos líderes brilhantes, e a gente treinou na Tríade 2 milhões de pessoas presencialmente, não eu, né? A gente tinha uma rede de pessoas que distribuíam a metodologia ao redor do mundo. Então foi uma experiência muito bacana. Mas identidade é você entender o que é importante. Isso vale para você como pessoa, isso vale para a equipe como unidade dentro de uma empresa, isso vale para a empresa como um todo. Então isso é estratégia. Você está falando de visão, eu gosto muito de reforçar isso. Toda reunião que eu entro dos meus times que eu lidero, eu vou falar de missão, visão e os valores da empresa. Toda reunião eu abro com esse slide. Porque todo mundo tem que estar ali por algum motivo, entendeu? Então a estratégia é tudo. Se eu pegar, por exemplo, a falando da XGrow, né, que é uma plataforma de cursos online. Qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia é não ser uma plataforma. Porque hoje, se você pegar os nossos concorrentes, todos eles vão brigar pelo quê? Taxa. Quanto você me dá de taxa? Isso é uma conversa que me irrita. Eu não estou ali pela taxa. A gente está ali para transformar a educação no Brasil. Então, eu sou a plataforma que eu falo o seguinte: se você é um aluno da XGrow, significa que o seu professor, que o seu produtor, ele está preocupado em ensinar. Então, dentro da XGrow, eu sempre foquei no quê? Em criar o que a gente chama de learning areas. Área de membro é para índio, que monta uma tribo e vai lá fumar charuto. Isso aí eu acho um absurdo chamar a minha área de membros. Cara, vai pastar. A gente tem o quê? Uma learning area, uma área de aprendizagem. Sim. Porque quando você... Isso é um problema, né? As plataformas hoje estão muito preocupadas em vender. Sim. E não em ensinar. Sim. Ele está vendendo um curso, uma metodologia, alguma coisa. Eu vim, né? A Tríade era uma empresa de educação, uma empresa de transformação de humanos em humanos mais eficientes, mais produtivos. Os caras estão ali para vender. Sim. Você eu sabe fico revoltado com isso. Que a XGrow, lá no começo, eu acho que eu fui o cara que mais deu pitaco na XGrow, sabia? Com certeza. A gente era ruim no começo. Não, era bom. É porque eu sou um cara especialista em Learning Experience. Eu já aprovei 16 mil estudantes nas melhores faculdades de medicina do Brasil e do mundo. Então, meu foco é ensinar o cara a ser um cara que é super estudioso, que aprende muito. Mas aprender não é só sentar a bunda na cadeira e estudar muito. É quanto você estuda, quanto, quando, onde, por onde, o que e como. E na época a gente estava lançando o La Casa, lá com o Pablo, né? E aí tinha o PLD, que eu fui montar o curso de todo mundo, aqueles mentores que tinham lá na época. E eu desenvolvi módulo por módulo com todo mundo, sabe? Todo o Learning Experience. Daí a gente subia na plataforma, cara, e aí tinha que ir, gente falando assim, aí a gente foi melhorando, era o Thiago Rocha que tocava na época. Junto, eu acho que seu filho que ajudava. Era o cara de produto. E aí a gente evoluiu assim, imensamente por conta dessa preocupação sua. Então o pessoal fala de área de membros, tá pensando só como uma comunidade, né? Exato. Mas não é, eu tenho que criar um ambiente onde a pessoa, ela tem uma experiência de aprendizagem. Exato. Porque se o aluno não aprende, ele não tem resultado. Se ele não tem resultado, ele não vai falar bem nem da plataforma, nem da pessoa que vendeu o curso para ele. Eu acho que aquela venda que é feita por resultado, ela é mais honesta do que a venda que é feita por seguidores. Não importa que você tem 100 milhões de seguidores. O que importa é que você pode ter 10 mil seguidores, mas se der resultado, você vai vender muito. Então, assim, criar essa learning area, essa experiência, que foi uma coisa que eu nos Estados Unidos, durante uns 3 anos, eu estava num fundo e a gente investia só em startups de educação. Então, eu era um dos board members que olhava as startups. A minha área era olhar a tecnologia, olhar um pouco mais de produto, né? E tinha uns caras financeiros, mercado e tal, etc. Então, passou na minha mão muita startup de educação. Eu vi muito, assim, aonde a gente estava investindo, ali daquele meu grupo a gente investiu quase 400 milhões de dólares. Foi muito dinheiro. Então, assim, eu vi aonde que eles estavam botando dinheiro. Eu falei assim, cara, é para isso que a educação está indo.
Então, isso é interessante de olhar, né? Olhar o seguinte, para onde que o dinheiro está fluindo? Porque onde o fundo está investindo hoje, não é para amanhã, é para daqui a 5, 7, 10 anos aquilo lá. É uma tendência que pode virar uma consequência lá na frente. Então eu peguei muito desses conceitos e trouxe para dentro da Xgrow. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai lá, a gente tem uma forma de você criar trilhas de aprendizagem. Então o aluno escolhe para onde ele vai ir. E a gente hoje consegue cunhar, dizer, por exemplo, assim, putz, mas esse cara, ele não é um cara que ele gosta muito de ver vídeo. Então eu tenho um vídeo de microlearning ou macrolearning, não importa o que o cara faça, é um vídeo de 10 minutos, mas o cara, ele prefere só ouvir um áudio. Então a gente pode hoje cunhar, criar só um podcast para ele, um áudiozinho personalizado com o que ele gosta de ouvir. Mas mais do que isso, por exemplo, uma coisa que eu quero colocar, e a gente já tem esses recursos, você como educador, você sabe disso, que as pessoas aprendem, tem umas pesquisas que mostram que testes, antes de saber o conteúdo, ajudam a pessoa a aprender mais conteúdo lá na frente. Uhum. E se eu fizer um quiz daquela aula que vai começar que ele nunca viu? Deixa eu te explicar por que isso acontece. Eu ensino os meus alunos, né? Os meus alunos não têm muito tempo de estudar. Imagina, o cara ele tem que fazer o pré-vestibular, às vezes o curso é semestral, na verdade é 5 meses só de aula, e ele tem que estudar todas as matérias que ele viu a vida inteira. Porque um cursinho pré-vestibular é isso, em 5 meses o cara estuda todas as matérias da vida inteira. E como é que eu tenho uma leitura de um capítulo mais eficiente? Criando os alvos primeiro. Então é assim, todo livro ele tem a teoria e no final do capítulo da teoria tem os exercícios. Então o que eu ensino para eles? Primeiro você vai lá nos exercícios, você vai ler as perguntas, você não vai saber responder nada. Mas quando você lê as perguntas, inconscientemente você está criando os alvos no seu cérebro. São pequenos vácuos mentais, que depois quando você vai ler, você vai falar assim, é isso aqui que eu li naquela pergunta. Isso, exatamente. Aí você vai encaixando nos buraquinhos assim. Exato. Então acaba que a sua leitura, ela fica muito mais eficiente, porque você vai encaixando as pecinhas no quebra-cabeça. Então primeiro você cria o looping, que é esse vácuo mental, que é a pergunta que faz, e depois durante a leitura você vai encaixando nesses loopings, né? E o que você falou é bem importante, a gente chama de metodologia EVA, é escrito, vídeo e áudio. Então tem gente que vai adquirir pela escrita, pela leitura, tem gente que é só vídeo. Então eu tenho aluno lá na escola que o professor está lá dando aula, ele presta uns 5 minutos, depois ele viaja, ele não anota nada. Aqui. E esse cara depois, à tarde, ele não consegue também ler, porque ele tem muito déficit de atenção. Sim. Então o lance dele é assistir videoaula, sabe? Já tem gente que aproveita esse trânsito aqui de São Paulo, não dá nem para ler, não dá nem para ver, mas ela pode ouvir. Eu ouço muito. Sim, então isso é fundamental, é você entender, primeiro, qual que é o sistema representativo de aprendizagem da pessoa. E segundo, como é que eu torno essa técnica de aprendizagem mais eficiente? E ela não sabe como aprender. A gente, enquanto plataforma, a gente precisa criar um mecanismo para ela, não precisa nem explicar o porquê. A gente só cria o mecanismo e a gente sabe que vai gerar mais resultado. Né? Então, voltando nisso, né, resumindo, Xgrow, a estratégia foi, vamos criar uma das melhores experiências de ensino dentro da empresa. Então a gente se focou nisso e hoje a gente consegue entregar esse produto, mas não foi do dia para a noite. A gente começou a fazer isso no meio do do ano passado, esse ano a gente implementou muita coisa, tem muita coisa para os próximos 6 meses. E a gente se tornou, sem dúvida, hoje, nessa área, uma das melhores plataformas da América Latina. Né? Aliás, inclusive dos Estados Unidos. Sim. Tem investidores do Vale lá que olharam e falaram assim, cara, tá melhor que Stanford. Eu falei com um pessoal de Stanford sobre isso, que é o pessoal que eles usam Moodle, usam várias coisas lá, até Blackboard lá, enfim, tem vários cenários de tecnologia dentro de Stanford. E um dos caras olhou e falou assim, cara, eu quero testar isso aqui dentro. Então assim, a gente evoluiu muito nisso. Por quê? Estratégia. Então a estratégia define o quê? Meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o mercado, como que eu faço dinheiro com isso, qual que é o modelo que eu vou fazer dinheiro, visão, missão, né, valores. Isso guia a empresa. A partir daí a cultura vai ser criada ao redor desse conceito. Depois disso, como líder, eu tenho que definir minhas metas, meus indicadores. Então, se eu tenho essa estratégia, como que eu vou definir esses números? Para onde eu vou? Eu gosto de ter número. Eu gosto de ter indicadores que me permitem dizer. Então, eu como líder, eu tenho o meu dashboard. Eu vejo onde estão as coisas. Então, eu não preciso ficar cobrando o pessoal toda hora. Falar assim, bem, nosso objetivo é chegar a tanto de faturamento, ou tanto de vidas, ou tanto de retenção de alunos, ou tanto seja... Não importa a empresa que eu estou falando, a gente vai ter alguns indicadores. E aí eu consigo saber se a gente está indo naquela direção ou não. Se está indo, eu reforço, valido,
e aumento aqueles comportamentos que os meus líderes estão fazendo. Se não está atingindo, o que está errado, o que a gente modela, como que a gente troca, o que a gente muda. Os números dizem o que a gente vai fazer. Data-driven leadership. Né? A liderança hoje sendo guiada por dados. Fala de novo isso. Acho que hoje os líderes se baseiam muito no achismo. Eu gosto desse, eu gosto daquele outro. Cara, não é eu gosto ou não gosto, esse cara gera os resultados. Esse cara, o que ele está fazendo, a área dele, ela vai lá e muda os indicadores. Né? Se isso está acontecendo, esse cara é positivo. Se não está acontecendo, esse cara, você só gosta dele. E às vezes adulto faz aquilo que deve ser feito, não aquilo que gosta de fazer. Cris, tem uma frase na minha imersão que eu coloco assim, ó. Quem vive com bola de cristal acaba comendo caco de vidro. É verdade. Então, o líder que ele gera a empresa baseado só no feeling, na intuição, ele acaba sendo injusto. Sem dúvida, verdade. Ele é injusto com alguém. Verdade. Então, hoje ter uma análise, uma gestão baseada em dados, é você ser justo com sua empresa, justo com o seu dinheiro e justo com as pessoas. Caso contrário, você vai criar um modelo de meritocracia que ele não é certo, você não vai gerar uma premiação em quem realmente merece e você não vai saber, através da gestão de desempenho, quais são as pessoas e quais são as áreas que você precisa melhorar. Exato. Então, o que ele falou é data-driven leadership. Foi isso que você falou? Exatamente. Então, uma liderança guiada por dados. Então, é dedo no pulso da métrica. Isso é o que vai fazer sua empresa escalar sem queimar dinheiro. Que hoje o pessoal investe muito em agência, né? E a agência a gente sabe que tem 95% ali das agências que não sabem o que estão fazendo e tem poucas agências que sabem como guiar o cliente de verdade. É verdade. E aí o que você precisa saber como empresário é quais são seus indicadores básicos que você vai cobrar ali sua agência ou seu time interno de marketing. Quais são os indicadores básicos da área de vendas. Tem um negócio que eu criei que chama PRIOS. PRIOS é processos, rotinas, indicadores, líder e sistemas. Perfeito. Então, todo o departamento da empresa, departamento de vendas, de marketing, de pessoas, jurídico, contábil, ele precisa de processos, rotinas, indicadores, o líder e sistemas. Então, o líder ele vai guiar a gestão dele do departamento baseado nos indicadores. E aí você falou dos objetivos. Tem ferramenta OKRs, Balance Scorecard, tem uma série de coisas que a gente pode criar. Mas os indicadores não podem faltar. E você acha que indicador cria na pessoa uma certa ansiedade? Você joga tênis, né? Joga. Tem uma frase no tênis que a gente chama que pressão é um privilégio. Verdade. Já viu essa frase, né? Já. O que você acha? Você acha que esse negócio de meta, de indicador, cria muita pressão? Na Tríade, a gente tinha uma área que era de gestão e execução de metas. Então, a gente tinha um modelo estatístico de fazer com que as metas acontecessem. Então, a gente mapeava, via e validava. Era um processo de success fee. O cliente só pagava se a gente batesse a meta. Né? Então, eu testei de várias formas. E eu acho assim, não aperta demais, nem solta demais. O caminho do meio sempre é o melhor. Então, eu gosto, por exemplo, dependendo da empresa, isso não vale para todas também. Eu tenho startups que a gente tem um indicador quando o cara loga no computador e aparece lá, olha, batemos tanto número de máquinas instaladas, por exemplo. E isso vale para o cara de vendas, vale para o pessoal, porque é uma empresa que gosta dessa pressão. E tem startup que eu não mostro os números, eu até oculto os números para o meu time e eu faço um número específico. Entendeu? Por exemplo, até na própria X-Grow posso dar um exemplo. A gente fala muito do número de vidas impactadas. Na Tríade a gente falava isso, vidas impactadas. Na X-Grow de alunos treinados. Então a gente se baseia muito nesses números com o time. Porque a gente está lá para quê? Não é nossa estratégia ser uma plataforma de educação, transformar vidas? Pouco importa o faturamento nesse caso. Pouco importa o que eu estou fazendo lá. Eu quero transformar a vida. Quantas vidas a gente está transformando? Então esse indicador vira a base do pessoal. Porque isso ajuda a estratégia e modela a cultura. Ah, você não vê os indicadores financeiros? É claro que eu vejo. Vejo com o financeiro, vejo com o meu pessoal mais operacional e vejo eu também com os custos. Mas eu não preciso estar aí jogando isso na cara do time toda hora. Entendeu? Ou seja, para o cara de tech lá, fala assim, a gente vai cortar custos, a gente vai aumentar custos. Não, se preocupe em entregar a melhor experiência para o aluno. Isso é o mais importante. Legal. Então eu gosto disso. Enquanto dono de empresa, você acha que é interessante a gente ter definido um momento do dia só para a gente olhar para indicadores? Eu adoro olhar para indicadores, né? E eu faço isso não todo dia,
Porque acho que a gente hoje, pelo menos nos meus negócios, não preciso ver isso todo dia. Não é um varejo que eu vou mudar todo dia. Mas eu gosto de ver isso em momentos específicos. Então, toda semana, por exemplo, quinta-feira é meu dia de follow-ups. Então, é o dia que eu faço o quê? Que aí vem um pouco da estratégia. Identidade, né? Eu olhei para o que é importante, metas, criei as metas e os indicadores, o meu planejamento, execução, as sprints. Eu coloco um cara de projetos, um COO, para criar os projetos em si e gerar os indicadores de como estão andando aquelas coisas, né? Transformar a nossa visão em tarefas, colocar isso num Neutríade, num ClickUp, num software, seja lá qual for, para fazer a gestão dos times. E dentro desse planejamento, a gente vai ter lá na frente a execução. E para garantir que a execução está funcionando, eu tenho que ter follow-up com essas pessoas. Então, eu sou um líder eu não sou um líder que eu pego no pé, na microtarefa. Não sou um microgerenciador. Eu sou um líder que como eu tenho indicador, eu tenho a meta, eu tenho a estratégia, e o meu time está alinhado nesse planejamento para saber o que fazer, eu preciso me envolver muito pouco. Então, o que eu faço? Na quinta-feira, é o meu dia de follow-up com 3 empresas. Eu vou sentar no 1 a 1 com aquele líder e vou perguntar para ele durante 15, 20, 30 minutos como é que está a execução daquela estratégia, daquele plano. O que está impedindo? O que andou? Tem alguns temas que eu trago e pergunto, outros temas que ele me traz e pergunta. Então eu vou ter sempre um alinhamento. E nesse dia eu tenho o follow-up financeiro. Então meu financeiro vai trazer caixa, vai trazer os indicadores, vai trazer os números, vai trazer custos, vai trazer o que aconteceu. Então toda semana eu tenho uma visão disso. Se algo ali eu vejo que está fora do prumo, eu já, vamos alinhar isso melhor numa reunião específica com as áreas ou na reunião de liderança. Legal. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto, até pela própria tríade de produtividade, pouca reunião, dieta de reunião. Nessa semana, eu vou fazer reunião com meus líderes meia hora e depois eu vou fazer uma reunião com todos os líderes uma vez no mês. O que torna uma reunião mais produtiva? Primeira coisa é ter o objetivo e não a pauta. Se toda reunião boa tivesse pauta, você ia adorar suas reuniões de condomínio. Porque toda reunião de condomínio chega lá o síndico com a pauta. Eles são os desastres. Porque não tem objetivo. Então, quando eu vou para a reunião, eu tenho que ter qual o objetivo que a gente vai ter atingido quando essa reunião terminar. Então, ali a gente tem esse objetivo. A partir do momento que eu tenho objetivo, eu crio a pauta para atingir esse objetivo. Eu tenho um livro que eu Estou em Reunião, que era uma metodologia que a gente criou na Tríade para conduzir reuniões. Eu conduzi de reuniões ministeriais para o governo, até reunião de conselho várias, mas reunião de condomínio também, porque eu fui síndico do meu prédio. Então, ou seja, ter um modelo para você liderar, que é um modelo muito americano, né, que eles chamam de meeting leader, que é o cara que ele é o condutor da reunião. Como que eu conduzo o processo? Eu tenho um objetivo? Vamos lá, vamos focar. Reunião rápida, direta, objetiva. Cara, dificilmente... Você síndico, meu Deus... Sei que não tem tanta paciência com as pessoas. Como é que você fazia como síndico? Cara, foi uma experiência muito bacana, né? Eu fui o primeiro a mudar, aí na verdade eu fui o segundo, então ele virou o síndico, eu virei o subsíndico, mas na verdade, como ele não ia muito no prédio, eu acabava tocando tudo. Cara, simples. Precisa botar câmera no prédio? Beleza, eu quero uma câmera onde? Em todos os andares. Eu botei, sei lá, centenas de câmeras no meu prédio. Eu sou de tecnologia. Cada andar tinha tal, não sei o que, para pegar todos os tipos. Eu falo assim, pessoal, é o seguinte, olha, o objetivo hoje é a gente definir nosso projeto de câmeras, nossa academia dos sonhos e a iluminação da piscina. Então é o seguinte, para agilizar, olha, câmeras, todo mundo sabe, lá tá tendo roubos por aí, a gente precisa identificar pessoas, todo mundo aqui não tem problema com dinheiro, então a gente precisa de segurança, concordo. Orcei em 3 lugares, esse aqui é o melhor lugar, por causa disso, disso. Alguém quer ver as outras propostas? Todo mundo, não, tudo bem, beleza, acabou. Porra, você tinha que fazer um curso só de síndico. Eu tinha que vender muito. Se todo síndico fosse assim. Eu era bem produtivo nas reuniões. Claro que às vezes tinham temas polêmicos. Né, tipo, putz, o cachorro pulou da sacada, quebrou os vidros. Beleza, aí lascou. Aí, como é que você fazia? Quando entrava emoção, danava a vida, né? Mas tudo bem. Mas as reuniões eram boas, não eram... Enquanto eu estava lá, não tive muitos problemas, não. Foi bom. Legal. Ó, aqui a gente faz, igual eu te falei sobre indicadores, como eu tenho 4 negócios totalmente diferentes, tem rede de escolas, tem farmácia, tem indústria, e tem aqui... Qual que você gosta mais? Eu gosto de educação de criança, cara. Legal. Educação de criança. Não é nem a que eu gosto mais, é porque é aquela que eu vejo maior impacto. Sim. Porque quando eu consigo pegar um menino de 3 anos de idade porque é nessa fase que entra ética, que entra valores. Sim. E quando a gente consegue mudar a mentalidade da criança ali logo cedo, porque você sabe que é um hardware que a gente precisa instalar os softwares, né? A criança. E ela tem ali
ambiente familiar, que às vezes é um ambiente que ele traz os inputs bacanas, mas às vezes a família está contaminada com uma série de coisas, sabe? E crenças ali que a criança acaba não gostando de dinheiro, e aí depois ela não quer empreender. Então, a gente coloca os inputs certos desde cedo, né? Então, é o que eu gosto mais, que eu sei que gera mais impacto no passar do tempo. Mas como é que eu criei uma maneira de gerir tudo isso? Primeiro, eu tenho bons sócios em tudo, porque o pessoal pensa que você tem esse monte de empresa, que você faz tudo sozinho. Não é. Então, você tem que ter bons sócios. Segundo, uma dinâmica de reuniões pautadas em indicadores-chave. Então, eu vou analisar indicadores financeiros, da área de vendas, de marketing, de pessoas e clientes. Então, clientes, por exemplo, como é que está o NPS? Pessoas, como é que está a retenção e como é que está o clima? Marketing. Então, dependendo de qual que é o modelo de negócio, por exemplo, aqui na SPC Edu, que é uma escola de negócios. Então, eu preciso analisar ali a nível de criativo, a nível de página, a nível de CRM, que a gente faz, né? Então, a nível de criativo, eu quero analisar CTR, CPC, CPM e o hook rate, que são coisas mais de quem mexe com tráfego vai saber. A nível de página, quantas visitas, quantas leads, qual custo por lead, taxa de conversão, connect rate, bounce rate. E a nível de CRM, a gente faz venda consultiva, né? Então, a gente manda o WhatsApp para o pessoal responde, agenda uma reunião, realiza e vende. Então, essas coisas a gente tem que analisar. A nível de farmácia, eu preciso saber quantas visitas eu tenho na farmácia por dia e quantos pedidos no WhatsApp. A nível de escola, quantas entrevistas, entrevista é o pai visitar a escola, conhecer, e quantas matrículas. E aí, a nível financeiro, você vai analisar ali seu EBITDA, sua receita, né? Então, todo dia, 5h30 da tarde, eu tenho essa dinâmica, todos os dias. Eu sento no computador, vou analisar os indicadores das empresas. Todos os dias? Todos os dias, 5h30 da tarde. É meu ritual, sabe? Porque aí eu saio mandando WhatsApp para todo mundo. E aí o pessoal já entende que eu tô tomando aquela decisão baseada num dado, sabe? Então, quando a gente é guiado por indicadores, igual eu te falei, a gente não é injusto, né? E tem 3 tipos de reuniões que eu faço aqui na empresa, eu não, né? Mas os líderes de cada departamento. Então, tem uma reunião de planning toda segunda-feira, que a gente vai bater ali qual que são os conteúdos que vão entrar nas redes sociais, qual que é o produto que a gente vai focar mais, né? Tem uma reunião de review, que é toda sexta, que a gente faz uma revisão da execução desse planejamento. E essa reunião de review, cara, é simples, é FCAs, fatos, causas e ações. Fatos são o quê? São os números. Então a gente colocou uma meta ali de venda de 300 mil na semana, a gente só vendeu 250. Então eu quero saber qual que é a causa desse número. Por que eu não bati a meta de 300 mil? E quais são as ações que eu vou implementar na próxima semana para a gente chegar nesse número? Então, quando o pessoal entra para a reunião, é FCAs, fatos, causas e ações. Ninguém vai ficar falando sobre sexo dos anjos. É o indicador, o motivo do indicador e quais ações para melhorar o indicador, né? Daí tem uma reunião que chama Space Training, que todo líder tem que fazer 1 hora por semana com seus liderados, que é treinamento. Então, se eu, por exemplo, não estou conseguindo atingir minha meta de 300 mil na semana, está ficando só 250 mil, é por quê? Então, no time de vendas, o fechamento está ruim. Então, a gente vai ter um treinamento só sobre fechamento. Então, dentro do spin selling ali, o que eu posso introduzir de perguntas que eu posso levar para um fechamento mais rápido, para reduzir o ciclo de venda. Dentro do marketing, minha taxa de conversão da página está abaixo de 21%. Então, o que a gente vai fazer a nível de design, a nível de copy, a nível de velocidade de página para aumentar essa performance, né? Legal, coisas que a IA pode hoje fazer por você. Pois é. Daí eu queria tocar nesse assunto. Você fechou já os 5 pilares ali? Acho que eu falei basicamente aí de identidade, metas, planejamento, organização e automação, que tem a ver com sistemas, tem a ver com os processos, e por último, execução, fazer a execução fluida. Então acho que essas são as 5 etapas de fazer um líder produtivo. Execução, vamos falar disso. Vamos. Você sabe que papel aceita a estratégia que for, né? Sem dúvida. E aí a gente passa para uma planilha, para um sistema, mas aí como é que a gente gerencia hoje a disciplina das pessoas em executar? Tá. Eu acredito muito no conceito de tarefas. O ser humano só faz 2 coisas. Ou ele está numa reunião, ou ele está fazendo uma tarefa. Se ele não está numa reunião, não está numa tarefa, ele está coçando. É simples. Então assim, ele pode estar fazendo uma tarefa criativa, está numa tarefa técnica, não importa, é uma tarefa. Então,
a gente precisa de um sistema de gestão de tarefas para eu ter a minha execução. Então eu vou pegar aquela minha estratégia que foi planejada, então eu preciso fazer um módulo novo do sistema, ou eu preciso fazer uma campanha de marketing, eu preciso fazer um site novo. Isso vai virar dezenas, centenas de tarefas, que vai ser alocada para pessoas. E aí a gente, num clique, sabe quem está executando o quê, como que as pessoas estão executando isso e a performance delas. Se eu pegar hoje, por exemplo, desenvolvedores, existem sistemas que conseguem comparar o seguinte, qual que é a performance daquele desenvolvedor, comparado com o desenvolvedor top de uma empresa X. E ele consegue fazer, até por análise hoje com IA, de linha de código. Então, ou seja, hoje a gente consegue, através de tarefas, ver quem está fluindo a execução e onde está se segurando a execução. Uhum. Então, se a empresa não tem um sistema, tipo um Neotriad, tipo um ClickUp, de gestão de atividades, essa empresa não tem uma execução fluida. Ela tem ali uma pressão caminhando de áreas. Agora precisa de marketing, vai para o marketing. Agora para o outro, vai. E quando a bola quente chega, alguém vai lá e faz alguma coisa. Então, assim, ter tarefas faz com que a gente reduza as urgências, aumente o foco naquilo que é importante e a execução aconteça de uma forma mais fluida. Legal. Poucas reuniões, gestão de tarefas, eliminar as barreiras que estão impedindo a execução daquelas atividades, esse é o papel do líder. Quanto mais o CEO trabalha na empresa, menos a empresa é produtiva. Legal. O Iago, que você está vendo ali, o Iago ele me conheceu numa palestra da FGV. Então estava lá eu um dia dando uma palestra na FGV, daí no final abri para perguntas, esse alagoano aí levantou, falou assim, eu quero fazer uma pergunta lá. Aí fez uma pergunta, eu falei assim, rapaz, isso é bom. O que eu falei para você mesmo? Aí ele veio trabalhar aqui, né? Daí ele é designer. Só que eu fui vendo que ele é um cara bem preocupado, um cara que tem um espírito de líder, né? Falei, que você vai ser gestor de projetos. Vou te ensinar um negócio que chama 5W2H. Uhum. Então eu quero que você comece a gerenciar a turma, as tarefinhas. Aí ele começou ali usando o Trello. Depois a gente começou a usar ali o Notion para fazer os processos, né? E ele começou a pegar esse espírito de entender que a gente quer chegar numa performance de resultado, mas para isso a gente precisa bater metas de produtividade. Então, se eu não estou cumprindo minhas tarefinhas ali do dia, se o vendedor não está ligando ali para a galera, eu não vou chegar na venda que eu quero. Então, gestor de projetos. Se eu falar desse... Essencial, é o primeiro cara que eu contrato. Fala mais disso aí. Como é que é essa função? Quem que... Eu tenho que buscar esse profissional aonde? Ele é formado em quê? Cara, um gestor de projetos, ele pode ter uma formação mesmo de, por exemplo, ser um PMP ou ser um Scrum Master, ter algum tipo de certificação ao redor de organização de atividades e projetos. Eu recomendo que seja um cara que tenha ou cursos disso ou uma formação disso, porque vai ser muito melhor para você. Mas os caras que não têm, mas têm uma visão de organização, de gestão, às vezes a secretária da empresa executiva que tem uma noção de organização, de fluxo de trabalho, aquela pessoa extremamente detalhista, organizadinha, é uma pessoa perfeita para fazer essa gestão de atividades. Então, às vezes a pequena empresa não quer contratar um gerente de projetos, mas tem uma secretária que pode assumir esse papel, sabe? Uhum. E aí ela bota numa ferramenta, e ela delega para as pessoas, e ela vê que aquilo está sendo feito. Porque aquela pessoa não faz, que no começo as pessoas usam ferramenta, vai lá e cobra, vai lá e cutuca, vai lá e cobra, entendeu? Até faz, coloca na ferramenta por ele, até que uma hora a pessoa começa a fazer por ela. Então, assim, esse dispatcher, né, nos Estados Unidos, quando você liga para o 91, no Brasil, né, quando você liga para o 190, a pessoa pega e fala assim, qual é o seu problema? Tem um gato no telhado, então é bombeiro. Qual é o seu problema? Tem um roubando aqui, é polícia. Então, o dispatcher é aquele cara que entende a dor e delega para a pessoa certa. Na empresa eu tenho que ter um dispatcher. Então, se eu sou o CEO, olha só, se eu precisar ficar lá no dia a dia olhando as coisas, tal, não sei o quê, e aí depende do tipo de CEO. O CEO voltado para vendas é um cara que está muito presente no negócio. Porque ele está lá batendo bumbo, falando com o cliente, tal, não sei o quê, e ligando e falando com o time comercial, etc. Então ele está muito presente. É um perfil, não tem nada errado com isso. Um CEO, por exemplo, mais de produto, ele olha muito para tech, olha para a técnica, tal, no certo, que é um pouco mais do meu perfil, né? Nem tanto para sales. E aí o que acaba acontecendo? Esse é o tipo de perfil que ele deixa o time mais fluido, a empresa executa mais num custo muito baixo, porque ele não quer fazer firulas. Né? Geralmente, se você pegar os CEOs de produto, que eu tive a oportunidade de conhecer, caras que não precisam ter um escritório tão bonito. Eu não preciso estar, com a melhor roupagem do mundo. Produto eficiente, tá fluindo, estamos faturando, bola para frente. Você conheceu o Steve Ballmer?
Conheci o Steve Ballmer. Conheci você acha? muito bem. Cara, o Ballmer era um cara de produto. Era o CEO da Microsoft. O Ballmer, ele era um cara especificamente de produto, péssimo em vendas e péssimo em visão estratégica. E ele ouvia pouco as pessoas. Né? Então, assim, ele fez muitos acertos na Microsoft, mas fez muitos erros também. Né? Quando o novo CEO assumiu, ele remodelou a Microsoft. O novo CEO, ele era um cara, não era nem de marketing, ele era um cara de visão. Ele é um cara que ele conseguiu entender que o cloud era a grande oportunidade da Microsoft se reinventar. E ele começou a migrar os produtos para cloud, que era uma visão que o Ballmer não gostava muito. Entendia, mas ele não achava que era esse negócio, porque o Ballmer era um cara que olhava muito para produto, e não porque estava acontecendo aí ao redor. Eu pensei que ele era um cara mais da energia, que focava em venda, porque eu pensava, cara, o Bill Gates, ele não é esse cara que toca o bombo, que leva essa frequência de entusiasmo pessoal. Então ele precisou de um cara ali do lado, que é esse tratorzão. Eu pensei que ele tinha essa... Ele é trator. Mas o que aconteceu? Ele criou, o Ballmer, ele criou os times de venda, os modelos de revenda da Microsoft, o Microsoft Partner Program, tudo vem de ideias dos times do Ballmer. Né? Mas ele mesmo, eu conheço uma pessoa que trabalhou diretamente com ele, diretamente mesmo, e fala assim, cara, o Ballmer é um cara de produto. Ele falava com clientes, ligava para isso, mas não é. O novo CEO é um cara muito mais de vendas e marketing do que o Ballmer era. Muito mais. Está muito mais presente, fazia muito mais eventos, fazia muito mais show. O Ballmer foi muito importante para a Microsoft, um cara muito bom, muito competente, né? Mas não era um cara que levou a Microsoft para o próximo nível. E qual que é o segredo dos indianos? Por que o Vale do Silício começou a trazer esses indianos aí para serem CEOs? Racional, lógica muito apurada e foco. São caras que não precisam ter firulas, são caras muito... na deles, muito né, ali focados no que precisa ser feito, sem grandes shows, não são showmans, tem uma lógica muito aguçada, uma capacidade analítica muito grande, racionalização. É o cara ideal para uma empresa de tech, o cara racional, não aquele cara emocional. Né? Então, se você pegar muito desses caras que hoje estão liderando... Eu tenho muito funcionário indiano hoje, programadores indianos. São melhores que os outros? Não tem um país que o indiano é melhor. Não, mas os indianos, por exemplo, a base matemática deles é muito boa. Então, para eles fazerem coisas que são diferentes, cara, o indiano é ótimo. Por quê? Porque tem uma capacidade analítica e racional e matemática que eu não tenho para um brasileiro. Que às vezes o brasileiro não teve uma formação matemática tão boa assim nas escolas públicas, né? Então a gente tem um déficit aqui. Você sabe, professor, como professor e como dono de escola, você sabe que infelizmente o Brasil não tem uma formação matemática adequada, uma formação de estatística adequada. A gente vai ver estatística na faculdade muitas vezes. A tua escola tem estatística? Tem. Então, fundamental. Sim. É fundamental. Não entender o que é uma regressão linear, cara, fundamental para ele fazer previsão de preço lá na frente, sabe? Sim. E com exemplo real. Sim. Não vem me dar a estatística do IBGE. Sim. Entendeu? IBGE, cara, não, vamos dar uma estatística real. Você está na tua loja de e-commerce, você está no teu Instagram, quantos seguidores que eu vou ter no futuro se eu fizer isso? Regressão linear. Sim. Entendeu? Ou seja, o padrão é uma coisa que não tem como você gerenciar hoje sem saber disso. Perfeito. Então, assim, a base estatística, cara, é muito fraca na cultura brasileira. Então, como que a gente vai liderar em IA? Como a gente vai fazer coisas de IA? Não vamos. A gente, infelizmente, perdeu o timing. E você de educação pode dizer isso melhor do que eu, mas eu acho que a gente perdeu totalmente o time. Porque eu vejo os nossos funcionários indianos, eu vejo os funcionários americanos, formação deles, vejo meus filhos, cara, a formação dos meus filhos. Meu filho, na escola americana, ele foi para particular americana e para pública também. Mas na pública ele tinha clube de investimento. Ele aprendia a lidar com ações e aprendia a fazer projeção com gráficos de barra, como olhar para aquilo. Eu falo, caramba, Miguel, ou seja, é outro tipo de cabeça, de mentalidade. Aqui não. O que a gente está desenvolvendo nas escolas públicas nessa linha? Como que o Brasil... A China tem um livro muito bom, que eu esqueci agora, que fala sobre... que era o CEO do Google da China, e ele escreveu um livro falando sobre a revolução de IA da China. Um livro que eu li uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Ele estava falando o seguinte, teve um dia que a China perdeu o Go, aquele joguinho deles lá, para uma IA. E o imperador lá, o cara lá ficou com muita vergonha e falou, não, a gente não pode perder o nosso melhor jogo para um computador. A gente tem que liderar esse negócio. E aí, ou seja, em poucas décadas, 2 décadas, 3 décadas no máximo, a China virou o jogo e falou assim, peraí, eu preciso começar a liderar a tecnologia. E para IA foi uma questão de 1 década e meia. Não, peraí, 1 década e meia a gente precisa botar formação em estatística, precisamos colocar álgebra, precisamos desenvolver caras com matemática para esses caras liderarem a IA.
Então, quando agora a gente vê um DeepSeek, Alibaba, esses caras fazendo coisas de IA, não é que eles nasceram agora. Eles estão sendo desenvolvidos em programas chineses de preparação desses caras há 20 anos. Entendeu? Ou seja, eles têm um modelo matemático para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre IA, que você sabe muito mais disso do que eu. Eu sei sobre a inteligência humana. Mas tem uma questão que é assim, eu estava conversando com o Iago semana retrasada, falei, Iago, eu acho que logo, daqui uns 6 meses, é impossível Meta e Google não criarem uma IA melhor do que OpenAI. Porque assim, a quantidade de dados que essa turma tem é muito grande. Daí, quando a gente pega ali DeepSeek fazendo aquela revolução, cara, você tem ali em China o WeChat, você tem um super app que a galera faz tudo ali dentro. Então, como eu tenho ali uma represa de dados gigantesca dentro de um lugar só, eu consigo fazer ali modelos que são bem mais inteligentes. Então, hoje, quanto mais dados eu tenho, mais inteligente é a minha IA? Não necessariamente, né? Tem vários aspectos. O que o DeepSeek fez, eles devem muito ao OpenAI. Vamos ser honestos. Na verdade é o seguinte, toda essa revolução de IA, ela não é nova, né? Em 1954 nasceu a IA. E não mudou muito. Eu contava na faculdade, há trocentas décadas atrás, eu tinha um professor chamado André Vizini, e o Vizini falava sobre agentes inteligentes. Ele brincava com agentes já em 90 e tralalá, entendeu? Então assim, eu entrei na IA muito jovem com isso, eu programava muita coisinha de brincadeira de IA, né? Quando eu lancei a Tríade, foi um trabalho de data science com IA. Aí eu lancei a primeira startup de IA de produtividade, que foi a GoBox, em 2006 para 2007, no Vale do Silício. Então eu tô quase há 20 anos tocando negócio de IA. Todas as minhas startups hoje, sem exceção, tem IA, né? Investi muito dinheiro em IA nisso. A gente lançou a Mini Content, que fazia conteúdo e imagens para redes sociais, cara, antes de nascer ChatGPT. A gente criou o nosso modelo. Eu fui lá desenhar aquele algoritmo com o meu sócio lá, com o Anderson, com o Bruno, para dizer o seguinte, como que a gente vai criar conteúdo para rede social? E todo mundo ficava abismado. As agências na época falavam que a gente era louco, tirar o trabalho deles, que eles cobravam 1.500, a gente cobrava 200. Fazer conteúdo todo dia. E hoje isso virou mainstream. O que revolucionou o mundo foi, em 2017, 2 caras do Google lançaram um paper falando sobre o conceito de como que eles poderiam criar aquelas LLMs, que eram os Transformers. Aliás, um paper muito legal de ler. Você que gosta de matemática, pode ler esse paper, porque ali nasceu o conceito que permitiu a criação da OpenAI, os modelos de LLM. Então eles falam o seguinte, resumindo, como que eu posso absorver um conteúdo de informações muito grandes e usar esse conteúdo para prever, para escrever coisas. Antes disso, existia um modelinho chamado de NLP, que era o que a gente usava dentro da Mini Content, que é Natural Language Processing, que eram modelos matemáticos de criação de textos. Então a gente usava um modelo, um algoritmo matemático de criação de textos em cima disso, que funcionava muito parecido com um corretor ortográfico. Se eu digitei isso, a próxima letra que vai ter é o mais provável. Então isso né? Ou isso, aquilo, depende do que vem na terceira. Então ele olhava para esse conjunto de palavras e o que era mais provável de ter. Ou dentro de uma palavra que foi escrita errada, ele verificava por troca, né, com o cambiamento ali daquelas unidades únicas de letras, o que estava errado, o que estava certo. Em 2017, esses caras falaram assim, peraí, isso daí é legal, mas vamos evoluir esse modelo. Existe um negocinho que a gente pode chamar de Transformers, que é a forma como a gente vai indexar esses conteúdos na internet. E como que a gente vai, de uma forma bem simples, zipar o que eu estou lendo. Porque se eu pego um volume de massa muito grande, para processar isso é um absurdo. Então se eu zipo isso de uma forma que eu consigo menos volume para processamento, eu vou gastar menos CPUs, GPUs, NPUs hoje, e eu vou ter um retorno melhor. E aí foi assim que, a partir desse paper, de 2017, veio a OpenAI com o Sam Altman e começaram a desenvolver os modelos do ChatGPT. 2019, se não me engano, 2020, por aí, nasceu o primeiro ChatGPT, né, o primeiro modelo. Quando lancei minha mentoria da produtividade, a 4.0 online, eu mostrei no vídeo de tecnologia o ChatGPT funcionando. Isso era 2020, se não me engano, 2019. Se você for ver os comentários que tinham naqueles vídeos, alguns até a gente apagou, porque eram ofensivos.
as pessoas metendo pau, falando assim, isso aí vai tirar trabalho do humano, você tá louco de divulgar isso, que absurdo divulgar isso, eu nunca vou usar isso é só para os Estados Unidos. 5 anos atrás eu já estava falando desse negócio, quando tinha acabado de ser lançado. Eu achava que aquilo ia ser uma revolução. Eu falava isso para as pessoas, se você hoje não vê essa tendência, amanhã você vai ser consequência dos fatos, quando você não tiver emprego. Então eu defendo essa frase, ou você é tendência ou você vai virar consequência. E consequências nem sempre são bem-vindas. Então, treinar em volumes de dados muito grandes era uma alternativa no passado. Aí eles conseguiram zipar. O que a DeepSeek fez, eles conseguiram zipar ainda mais. Então por isso que eles processaram menos coisas. Se você baixar o código-fonte do DeepSeek e ver os caras que estão comentando sobre isso, assim, cara, a grande sacada dos caras foi fazer o quê? Enquanto o ChatGPT lia, sei lá, a enciclopédia Barça, o DeepSeek podia ler o almanac, que era muito mais resumido, e a partir daquela inteligência poder prever outras coisas. Explicação bem básica, quem é técnico vai me xingar então porque eu falei isso. Se eu enxerguei mais longe é porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. É isso. Então eles devem ser, a OpenAI está falando que eles usaram para treinar eles, tal, enfim, vai ter uma briga gigantesca sobre isso. Mas aí veio a Alibaba, que lançou outra. Agora o Google lançou o Gemini 2.0. Então assim, cada dia, cara, tá nascendo uma nova. Se você quiser fazer a sua hoje, você baixa o código-fonte do DeepSeek, por exemplo, e você vai lançar Space GPT. E você cria a sua. Lançar hoje é ridículo. Claro, tem o custo de treinamento desse modelo. Então eu vou ter que treinar, mas eu posso treinar ele baseado num escopo específico. Eu quero treinar ele só em livro de gestão empresarial. Então eu vou ter ali um modelo meu, que vai rodar aqui só de livro de gestão empresarial. Os meninos já fizeram. Um cara aí, que sou eu, sabe? No ChatGPT, eu fiquei abismado. Eu falei, eu vou vender o que daqui pra frente? Porque já tem lá, vocês fizeram tudo, pegaram meus vídeos, tudo que subiram lá e tem todas as minhas siglas, tudo. Então, é difícil hoje. Hoje eu tenho várias startups de IA. Uma delas que faz isso daí. A XGrow, por exemplo, se você publica o seu conteúdo e você habilita o Groia, que é o Grow AI, né? E ele faz o quê? Ele responde dúvidas de 2 cursos para você, te dá exemplos, resume conteúdo. Com IA, natural. Se é só clicar no botão, a gente já faz tudo isso. Porque no fundo, Gilberto, tudo isso é muito simples de fazer hoje. Graças a esse paper, graças ao OpenAI e todos esses modelos de LLM que estão aí no mercado. Sim. Então, assim, o pessoal fica abismado, tipo assim, aquele Plaud. Né, aquele Plaud. Eu vou lançar um curso de IA e eu vou ensinar as pessoas a fazer o Plaud deles em casa, caseiro. Porque aquele é ridículo de fazer. O trabalho de um programador para fazer um Plaud hoje, com o que tem aí, de conectar com o que já existe, é 2, 3 dias. Então, quando você fala isso, você fala, caramba, o pessoal acha o máximo o Plauds da vida, entende? Tudo hoje é muito fácil de fazer, porque estamos apoiando nos ombros dos gigantes que já fizeram no passado. Isso gera um novo impacto na sociedade, que se é rápido, se é fácil, se é simples, o que vai ser do futuro? Porque eu acredito assim que vai demorar um pouco de tempo ainda, mas dentro de 2 a 3 anos, que é muito tempo hoje, né, dentro do nosso escopo, cara, a IA vai ser capaz de fazer 100% do que um humano faz hoje de trabalho. Sim. 100%. Pra você ter uma ideia, até as minhas planilhas do Power BI lá que o meu financeiro me manda, os PDF que eles mandam lá com os dados, eu fiz um agente que ele lê essas planilhas no PDF, vai direto no endereço do Power BI e ele me diz os outliers, o que está acontecendo. Eu não preciso mais ver os números. Então o negócio que eu ia lá no Power BI, cada empresa eu gastava uns 15, 20 minutos, fazia umas coisinhas, tal, não sei o quê. Ele faz tudo isso para mim. Ele fala assim, Christian, olha, nessa empresa aumentou o faturamento, mas caiu isso aqui, aumentou o custo, aqui a gente está tendo um aumento nisso aqui, que você se preocupar com isso, ele me dá vários insights. Sim. Olhando os dados. Só uma coisa que eu fiz, lá em 2017, eu tinha ali um curso online, chamava Aprovação 360, que eram 2.500 alunos por semestre, e eu atendia esses alunos via Zoom na época, né, e era 50 alunos por sessão, de 1 horinha, só para eles me fazerem a pergunta que quiserem. Então imagina, para eu rodar os 2.500, quanto tempo não demorava. Nossa Senhora. Daí, hoje você põe o IA que faz isso para você. Pois é, daí eles me faziam, cara, as mesmas perguntas. Como é que eu melhoro em matemática, como é que eu melhoro em redação? Daí tinha um sócio meu que a gente criou no Excel, que era assim, o menino mandava pra gente lá no WhatsApp assim, como que eu melhoro minha memória, técnica de memorização. Daí a gente foi criando no Excel, toda vez que entra a palavra memória, aí já tinha os vídeos certinho que a gente indicava para ele. Falou, ó,
assiste esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Então, o curso ele tinha 210 aulas. E eu indicava 2 aulas baseado na pergunta que ele me fazia. Então, eu lia palavra-chave no Excel. Você sabe como é que faz isso? Função, aquelas coisinhas. E a gente já indicava. Fantástico. Então, por isso que eu pensei, falei, cara, então quer dizer que a melhor IA não vai ser aquela que tem mais dado. É aquela que tem um melhor modelo. Isso. Porque hoje a gente está chegando num ponto que a própria máquina, a partir do momento que ela já foi treinada, ela mesmo pode pensar. A OpenAI lançou os modelos desde o Reasoning, que ele mesmo elabora o seu pensamento a partir do conhecimento que ele já tem. Uhum. Né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está entrando muito forte num caminho para a AGI, que é o quê? Inteligência Artificial Geral, que antes era uma teoria, era uma coisa tipo assim, a gente vê nos filmes, sabe, o robô fazendo tudo. Hoje a gente já está tão perto disso que eu acredito que mais uns 10 anos no máximo, a gente vai ter robôs fazendo 100% do que humanos fazem. Sim. Eu tô na fila lá para um robô da Tesla, né? Não é muito fácil de obter, mas vamos ver. Cara, esse robô em casa pode fazer tudo, pode dar comida para os meus gatos, pode fazer. Eu tenho um robozinho hoje lá, o Astro. Ele pode ver, por exemplo, se os meus gatos comeram. Eu posso pedir e perguntar assim: o gato comeu? Alguém entregou alguma coisa? Esqueci o fogo aberto? Tudo ele pode responder para mim. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma humanidade com menos trabalho. Porque a IA vai fazer coisas pra gente. E deixa eu te falar, agora tirando a visão de empresa que cria IA, pensando nas pessoas que utilizam IA hoje em dia, eu acredito que o futuro é a gente treinar as pessoas em maiêutica, na arte de fazer perguntas. Porque hoje quem não sabe fazer pergunta direito não consegue extrair, né, o máximo de IA. Concordo contigo. Porque hoje, por exemplo, você extrair o melhor desses modelos de linguagem é você saber fazer prompts bons. Então existe uma engenharia de prompt que tem uma lógica por trás disso. Do porquê que você faz, em que ordem você faz ou como você faz. Quando você vai treinar um agente, isso é extremamente necessário, fazer um bom prompt. Então hoje a gente precisa fazer, só que as pessoas estão ficando mais burras, Gilberto. Você sabe disso, né? O nosso QI reduziu. Essa geração nossa nova aí reduziu o QI, né? E eu acredito que isso vai ser um problema que a humanidade vai ter que lidar. A cada geração nós seremos mais burros. Porque a cada geração nós faremos menos e vamos pedir mais para o chat GPTs da vida. Então isso é uma coisa que, se a gente não tem pensamento, você é um educador. O que elabora um cérebro? Trabalhar esse cérebro, pensar, eu ler, estudar, criar problemas, resolver. Imagina um mundo onde eu pergunto para alguém e ele já resolve me dar as coisas. Imagina essa nova geração hoje, a criança tem 5 anos hoje. Ela vai ser um adulto de 30 anos, o quê? Vai ser uma topeira, dependendo de como ela for usar as coisas que estão vindo aí. E isso é muito preocupante. E talvez isso não seria a melhor estratégia que as máquinas usariam para dominar o mundo? Humanos muito burros, onde a gente já fala que é assim, você não precisa mais programar, porque a própria máquina vai programar. Mas e no dia que a gente precisa lutar contra as máquinas? Se eu não tenho aquele cara que é um programador raiz, que pode chegar num código e tentar mudar alguma coisa? Você me perguntou, o que a IA não tem? É esse ponto que a gente ia chegar agora. E acho que a IA não tem Deus. Legal. Todo o resto ela tem. Ela pode hoje já ter emoção, ela pode ter empatia, criatividade nem se fala, né? Inovação nem se fala, mas ela nunca vai ter Deus. E o que seria Deus? Se ela não tiver fé, se ela não tiver uma crença de que existe algo a mais, se ela não tiver uma crença de que o próximo é o mais importante, ela se torna ao mesmo tempo perigosa e ao mesmo tempo destrutível. Legal. Então essa é a nossa única esperança. Legal. E acho que ela nunca vai ter fé. E acho que ela nunca vai ter Deus. Bem bacana isso que você falou. E eu tô com um certo remorso num vídeo que eu fiz sobre o ChatGPT de 3 anos atrás, que eu meti o pau, sabe? Mas meti o pau mesmo. Muitos fizeram isso. Falando que as pessoas iam ficar mais burras, que não sei o quê, e é o que você tá acabando de falar. E hoje eu tenho uns copywriters que eu vou contratando, né? Eu falo, cara, vamos lá, como é que faz uma estrutura de página? Ele falou, peraí que eu vou pegar meu computador. Eu falei, não, filho, você não sabe como é que é isso. É nome, promessa, mecanismo, prova, escassez, prova social, autoridade, preço, ponto, garantia e FAQ. Aí ele não sabe, ele tem que pegar um negócio para montar. Template. Então o cara não tem repertório, e se ele não tem repertório, ele não vai conseguir fazer pergunta. Exato. E tem um detalhe fundamental que você acabou de falar. Tem como eu fazer um modelo de fissão nuclear. A fissão nuclear, a gente utiliza ela para fazer uma bomba atômica e dizimar uma população. Só que eu posso fazer a mesma tecnologia de fissão nuclear, só que controlada,
e eu crio um reator nuclear que abastece energeticamente uma população gigantesca. Então, olha só, é a mesma tecnologia, só que uma é utilizada para dizimar, outra é utilizada para abastecer e gerar vida. A inteligência sem a integridade, ela cria um nazismo e dizima a população. Sem dúvida. Então, o que eu preciso, quando você falou de Deus, Deus o que é? Deus é um conjunto de valores que me geram integridade para eu saber orientar bem aquilo. E aí, pessoas mal orientadas, elas vão utilizar isso para o mal. Limites e conduta moral também. Sim. Aquela frase, né, que se Deus não existisse, a gente precisava criar ele. E é muito verdadeiro. Sim. E aí você vai falar da faca. Não vamos fazer faca, porque hoje no Brasil existe uma quantidade de feminicídio gigantesca e a arma que eles utilizam é a faca. Mas ela também salva vidas numa cirurgia. Sim. E aí você acredita que a IA é a mesma coisa? A IA é a mesma coisa, só que eu tenho medo da IA. Porque a faca não mexe sozinha, mas a IA mexe. Daqui a alguns anos, uns 5, 10 anos, né, eu acho que a IA se autoprogramando, a IA vendo coisas, ela mesma pode tomar decisões. E ela tomando decisões pode ser muito crítico. Eu estava vendo uma empresa para investir, e sabe o que esses caras fazem? Criar IA para pilotar caças F-16. Os caras estão testando isso, os vídeos dos caças F-16 100% com IA são impressionantes. E aí beleza, tá lá, uma IA pilotando um caça F-16. Eu tenho uma empresa de robôs lá, que a gente usa IA. E os robôs já deram a louca. Imagina um caça F-16 na mão da IA. Ah, então beleza, agora o humano ele tá se matando, vamos matar os humanos para parar com isso. E aí ela se vira contra a gente. Antes eu não acreditava, Gilberto. Hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma guerra de robôs. Dentro de talvez 2, 3, 4 décadas aí. Uhum. Então é inevitável. Então a gente precisa ter humanos inteligentes que consigam evitar um futuro tenebroso aí que pode virar se a gente não fizer alguns argumentos. Você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Já? Esse é o livro típico do nerd. Nossa, faz tantos anos que eu li isso, meu Deus do céu. Aham. Então o pessoal é legal em casa ir assistir de novo Eu, Robô, ler alguns livros de ficção que a gente lia aí quando era mais novo, porque essa galera tinha uma visão preditiva bem boa, né? Jetsons. Sim. Eu acho que eu sou um cara que sou de IA, gosto de tecnologia, gosto de robô, mas eu tenho medo de tudo isso que está vindo. Essa é a verdade. Sim. Porque hoje é legal, mas amanhã pode ser uma coisa complicada. Principalmente porque o Trump mudou o mundo com o que ele vai fazer agora. O governo Biden, e assim, eu como americano, né, sou republicano por padrão. Então é a minha escolha partidária. Porém, o governo Biden fez uma coisa que eu achei positiva. Ele queria impor certos limites e regras para a IA. Veio Trump e tirou esses limites da IA. E isso faz com que não tenham mais barreiras com relação a isso. Né? Isso faz com que a gente possa fazer tudo na IA, inclusive guerra. O Google acabou de tirar as questões deles de política com relação a IA para guerra. Eles podem hoje fazer projetos bélicos com relação a IA. Então, já que a gente não tem mais fronteiras, antigamente eu acho que a gente podia ter uma pausa ainda entre trocar muito trabalho por trabalho de IA, né? Porque a gente fala assim, a IA vai matar trabalho, mas vai criar vários outros. O problema é que os que eles vão criar, as pessoas não vão estar preparadas para isso. Uhum. Então é uma ilusão a gente fala assim, os trabalhos novos da IA. Beleza, mas ou você começa agora a aprender sobre isso, ou daqui a 5, 10 anos você não vai ter emprego, não importa o que você seja. Quantos anos têm seus filhos hoje? Meu mais velho tem 24 e meu mais novo tem 19. Quando eles eram mais novos, você ensinou para eles assim, cuidado com os estranhos, não fale com estranhos. Você ensinou isso para eles? Ensinei. E aí quando a gente começou a pegar carona com estranhos. Com o Uber, né? Mudou tudo. Mudou. Então você vê que a gente foi guiado a não andar com estranhos, não conversar com estranhos, e hoje é uma camada normal na população a gente pegar carona com um estranho. Só que é um estranho que eu olho ali, eu sei quantas estrelinhas tem, qual que é o nome dele, qual que é a placa do carro, há quanto tempo que ele está, quanto tempo vai demorar. Então eu peguei isso e a nível de segurança, de UX, de UI, uma série de outras coisas, hoje é comum andar com estranhos. Sem dúvida. Então o que a gente tem que fazer com a IA é criar um sistema de
pseudo-controle, mas controle, e saber criar leis para isso. Mas primeiro a gente sabe que a tecnologia ela sai quebrando as paredes todas. Aí depois a legislação vai falar assim, cara, como que eu controlo isso? Só que eu acho que hoje poucos caras no Brasil são de tech para poder ditar até uma regra, uma lei para isso. Se botar na mão desses cacareco velho que estão aí no poder, eles não sabem o que estão fazendo, o que estão falando e não sabem o que é IA. Então eles vão fazer leis erradas, regras erradas e políticas erradas. Então assim, ou você coloca gente que entende de IA, sabe os riscos, sabe os potenciais para criar coisas que sejam benéficas para os seres humanos de verdade, sem bloquear a evolução, mas minimizar os riscos e o problema bélico, ou a gente está perdido. O Brasil já era. A gente agora a gente vai seguir o que estão criando lá fora. Né? A gente não tem cientistas de dados, cientistas de inteligência artificial no nível que outros países têm. Eu tenho dentro de algumas startups nossas, essa, por exemplo, que fez a IPO, cara, eu tenho caras lá que são engenheiros de IA de verdade, que são cientistas de modelos de linguagem, cara, que são caras fora da casinha, entendeu? Fora da curva. São, assim, matemáticos absurdos, caras com PhD em Harvard, em Stanford, né, no MIT, falando sobre isso. Aí você vê o nível que hoje, por exemplo, tem caras aqui muito bons, a gente tem escolas como o ITA, como o Unicamp, como a USP, que tem caras, e outras particulares boas também, mas são pouquíssimos os caras que estão nesse nível de brilhantismo. E esses caras geralmente vão para onde? Vão para fora. Né, vão trabalhar para os Estados Unidos, vão trabalhar para a Europa, vão trabalhar para a China. E a gente perde os talentos. Então, assim, como que o Brasil vai liderar? Não vai liderar. Se a gente não lidera, a gente é o quê? Seguidor. Se a gente é seguidor, a gente cede os nossos dados, os nossos recursos para quem está liderando. Então a gente perde a soberania nacional. Esse é o ponto da IA. O ponto da IA chega ao ponto do Brasil perder a sua soberania nacional. E ao ponto de as empresas que estão aqui serem reféns de empresas lá fora. Né? Por exemplo, hoje você vai pagar um IA, você está pagando no cartão em dólar. Se tivéssemos empresas no Brasil que fizesse isso, você ia pagar em real, sem pagar o IOF, sem pagar o imposto sobre isso, que a maioria das empresas não paga. Então, ou seja, é reversível isso? Em 2, 3 décadas. Mas em 2, 3 décadas, o mundo já é outro. Você leu um livro chamado De Abundância, do Peter Diamond? Peter Diamond, eu adoro. Eu fiz parte do Abundance 360. Foi? Tá, eu acho assim, ele é um bom cara para olhar e falar sobre isso. Quem quiser seguir, né? Um cara para você olhar e falar, pra onde tá indo o mundo? Porque ele entrevista caras geniais sobre isso. Sim. E a Singularity lá, você conhece? Conheço. E o que você acha? Você acha que é um bom modelo? Você acha que de lá a gente pode extrair? Cara, eu quase fiz a Singularity lá, né? E muitos amigos fizeram. Eu acho que sempre aprende coisas, e a Singularity dá uma visão muito fora da caixa dos negócios, né? Eu acho que é bem bacana de você aprender, mas eu não sei o quanto que isso é aplicável na prática, por exemplo, pra gente aqui no Brasil. Eu tenho amigos que fizeram e vieram com uma visão tão aberta que os caras inovaram muito. Mas se a gente tivesse um programa desse, por exemplo, num nível amplo de Brasil, por exemplo, não sei se isso seria útil. É útil para um empreendedor que tem uma empresa que ele pode tomar as decisões dele. Né? Mas, por exemplo, uma escola pública, a gente pegar um modelo, por exemplo, tipo Singularity e começar a querer colocar isso, eu não sei se a gente vai ter bons frutos. Minha opinião, não tenho uma certeza absoluta sobre isso. Minha opinião hoje, amanhã pode mudar. Mas eu acho que se a gente trabalhar inovação, ciências, matemática e até filosofia, artes, coisas desse tipo, a gente vai ter mais pensadores, ao invés de seguidores. Porque eu tô lá em Goiás, nós somos a escola que mais aprova no ITA e no IME, né? Então eu mando gente para lá há muito tempo, mais de uma década. E sabe qual que é o grande objetivo da galera que entra no ITA? Medicina? Não, eles querem ser executivos, cara. Caramba. Eles querem ser CEO de empresa. O ITA não tem medicina, né? Mas não. O curso mais procurado no Brasil é medicina, mas foi superado por IA, por engenharia de software agora. Sim, né? lá na UFG, inclusive, na Federal de Goiás. E a galera que passa hoje engenharia no ITA, hoje os grandes bancos, eles já têm ali seus quiosques dentro do ITA, sabe? Tem Itaú lá, tem Bradesco. Porque esse cara, ele tem, o engenheiro por si só, ele tem uma visão de liderança, né? Porque ele precisa mexer com gente. Raciocínio lógico. Ele é extremamente lógico. Então essa galera está sendo guiada para ser executivo, né? Então, hoje eu não vejo nada no Brasil criando esse tipo de pessoa aí que você está falando. Não temos. Então, quando você pega o Donald Trump, ele coloca como conselheiro o Elon Musk, é porque ele sabe que ele precisa trazer essa inteligência para próximo. Exato. Então, ele pode liberar tudo e
Mas, cara, ele tá controlando o jeito dele ali, porque ele é presidente, ele precisa de CC, né? Confiança Exato. e controle. Então, no Brasil, a gente precisa criar essas pessoas, o Christian. O poder hoje no Brasil, a gente pensa em políticos, né? E aí você pega o cara igual o Pablo, que quer ser presidente. Então, é raro você ver pessoas como essa que querem chegar no poder. Então, se a gente não começar a dominar as esferas de poder, a gente sempre vai ser um país que nem carro vai produzir. Exato. E aí que tá, o presidente, eu acho que tem que trazer um ministro de tecnologia para o Brasil que seja de tech, que seja de IA, que tenha essa visão, e que possa trazer outros caras para criar um modelo ao redor de desenvolver isso nas escolas, de criar programas de investimentos nessas startups, de criar programas de aceleração para isso, de ter modelos de LLM brasileiros, sabe? Então, assim, e claro que os ministros passados fizeram algumas coisas com isso, mas não era uma prioridade do governo, sabe? E se não for prioridade, não vai sair do papel. Então, assim, triste papel que a gente adotou. Ou a gente vai ser celeiro do mundo e fornecer insumos básicos aí para o mundo, mas a gente precisava ter tecnologia, porque o mundo hoje é tecnologia. Legal, muito bom. Christian, excelente papo. Esse papo que ele poderia ir mais algumas horas. A gente vai bater um papo aqui também no privado, que eu quero ver sua visão aí sobre... Fiquei sabendo que você quer ser político também, né? Não. Não? Tô brincando. Mas obrigado pela presença. Obrigado, obrigado por essa expansão de consciência, ter uma visão de mundo ótima. Quais são suas redes aí para o pessoal te seguir? Só procurar para o Christian Barbosa, que a IA vai me achar lá. Ou no YouTube ou no Instagram. Ou no meu site, christianbarbosa.com, no LinkedIn, eu estou em todas as redes. Legal. Christian Barbosa. Legal, ó. E esse livro aqui eu recomendo muito, tá? A Trilha do Tempo. Ele é um livro que você lançou a primeira edição quando? 2004. 2004. Tem 20 anos. 20 anos. Isso 21 anos, né? Treinou muitos empreendedores, muitos CEOs, milhões de pessoas treinadas nisso aqui. 2004, mas esse aí já é a 7ª revisão. Eu já esse livro, essa que você tá aí, 70% do livro foi reescrito. Legal. Porque o mundo muda. Você tem 7 livros ao todo, né? Tenho 7 livros. E tem como comprar um box de todos eles, assim? Não, porque alguns não tem mais. Eu não renovei com as editoras, tipo, estou em reunião, não tenho mais, nem eu vou ser dono do seu tempo, que era para mulheres. Legal. E aí a gente precisa cada vez mais pensar em as crianças também, nos adolescentes, né? Como é que a gente consegue influenciar a galera aí? Então, se você quiser fazer um livro aí, eu posso te ajudar. Vamos fazer o Tríade do Tempo Kids. Legal, show. Obrigado, Christian. Até a próxima. Sigam lá o Christian nas redes dele, compre o Tríade do Tempo. E a gente se vê no próximo episódio do Spacecast. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a um conhecimento e uma sabedoria tão profunda como essa. Um grande abraço e até a próxima.